Godzilla, Mothra, Ghidorah, Baragon. E, bom, vocês sabem muito bem de que filme a gente tá falando. Estamos falando de GMK, um filme que pra mim é o melhor da era Millennium. E sim, foi também o filme que meio que salvou o estúdio naquela época e salvou a franquia. Mas isso aí a gente fala em outro vídeo. O vídeo de hoje é pra gente comentar então das ideias descartadas e as versões alternativas de ideias para este filme. Inclusive a mais famosa, que é o assunto central deste vídeo, que envolvia então uma versão em que Ghidorah e Mothra não estavam, mas sim Varan e Anguirus. Sim, eu sei, a gente já tinha falado disso aqui no canal. Temos um vídeo bem antigo onde eu ainda estava gravando do banheiro com um celular pocket e cuspia no microfone. Algo que ainda faço hoje em dia, mas porque eu sou idiota e não porque eu sou pobre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então hoje, com algumas técnicas melhores e edições mais malucas, eu trago com vocês as ideias originais de Godzilla, Mothra, Ghidorah, Baragon e você sabe que filme é esse. Vamos mergulhar na rica e belíssima história deste filme e também elogiar pra caralho o homem por trás desta obra, que vocês vão escutar muito o nome dele e também vão escutar muito eu babando os ovos dele. No bom sentido. Não sei se existe um mau sentido pra essa frase, ou se existe um bom. Bom, você entendeu o que eu quis dizer, então é melhor eu calar minha boca e continuar falando. Após o lançamento de Godzilla vs Megaguarus e Godzilla 2000, a Toho teve que reconhecer então que os seus últimos lançamentos não estavam trazendo um retorno tão lucrativo quanto se esperado, principalmente agora com o surgimento de uma nova era, a Era Millennium. E por mais que a ideia dessa nova era fosse lançar filmes mais independentes que não necessariamente são sequências um do outro, para que eles pudessem então explorar diferentes conceitos e ideias para a franquia e para o personagem, os filmes não estavam dando o lucro que eles realmente queriam. Godzilla 2000 deu um retorno morno em suas bilheterias, mas Godzilla vs Megaguarus realmente não deu o retorno esperado por eles, se tornando então um grande fracasso que ameaçou então a continuidade de lançamento e produção de filmes dessa época. Então, o que podiam fazer, cara? Qual era a resposta aí para conseguir fazer um filme que trouxesse de volta o público para o cinema para poder assistir os filmes de Godzilla e tentar manter a marca viva? Qual era a alternativa deles? Foi então que os ventos do destino tiveram que trazer então uma ideia e uma ironia que aconteceu no passado e que agora era a única salvação no momento. E essa salvação tinha um nome: Shusuke Kaneko. Shusuke Kaneko era um promissor diretor jovem japonês que estava com muito interesse em dirigir uma produção no começo dos anos 90. No entanto, a Toho não quis saber, mandou ele tomar no caneco dele. E Kaneko então ficou chupando o dedo. No entanto, a ironia do destino é que Kaneko foi o responsável pela direção da amada e aclamada e incrivelmente maravilhosa trilogia da era Heisei de Gamera. Sim, aqueles filmes gloriosos que eu ainda preciso fazer vídeo elogiando eles aí, sei lá, por uns 30 minutos talvez. E esses filmes foram extremamente bem recebidos pelo público, além de terem trazido então um dinheirinho bem grandinho aí para o estúdio. Kaneko trouxe uma nova roupagem para o personagem do Gamera, trazendo essa vibe mais assim mística, envolvendo toda a sua origem ligada então à civilização antiga de Atlântida e trazendo uma abordagem um pouco mais sombria e crítica aos seus filmes. É considerado por muitos, inclusive por mim, talvez as melhores obras envolvendo o personagem do Gamera. Então acabou se tornando uma ironia a Toho não ter aceitado o seu pedido para fazer um filme de Godzilla e ele acabar criando então a trilogia de Gamera, que foi um sucesso. E agora, os mesmos produtores que negaram então Shusuke de fazer um filme de Godzilla foram os que tiveram que procurar ele para conseguir então salvar a franquia Godzilla, deixando ele sim dirigir e produzir um novo filme do monstro. Ele poderia ter negado o pedido? Talvez, mas obviamente ele gostava muito de Godzilla, e essa talvez seria a sua última chance de fazer um filme do monstrão. Então ele acaba aceitando, e assim
veio as grandes ideias para criar um filme dirigido por Shusuke Kaneko. A ideia inicial de Kaneko era trazer de volta os monstros Kamacuras, que a gente viu lá em O Filho de Godzilla, aqueles louva-a-Deus gigantes lá que tentaram papar o Minilla, coisa feia. Enfim, a ideia de Kaneko então era explorar o visual dos louva-a-Deus gigante utilizando técnicas mais sofisticadas de efeitos visuais e trazer então eles como a grande ameaça do filme. Pouco se sabe então sobre essa versão, apenas de que Godzilla obviamente enfrentaria os Kamacuras. Não se sabe se ele seria uma figura mais antagônica na história ou se seria um Godzilla mais assim heróico, entre aspas. A gente não sabe de nada dessa versão, apenas de que os Kamacuras eram para ser então a grande ameaça do filme, né? Enfim, eles acabaram alterando isso, até porque o último monstro que apareceu no último filme de Godzilla já era a porra de um inseto gigante. Então não fazia sentido então seguir nessa lógica. Kaneko então pensou em uma outra abordagem, que sinceramente eu nunca tinha visto falar até a produção deste vídeo, no qual eu realmente fiquei bem surpreso com essa ideia. Então, a ideia era Godzilla vs M. Essa era a ideia então, a proposta então era colocar Godzilla contra um monstro gigante que na verdade era um astronauta mutante. A ideia era de um astronauta que iria para o espaço, iria se infectar com alguma espécie de anomalia alienígena e aos poucos ele ia virando uma criatura gigantesca. Teria todo um subplot com a sua filha, tentando encontrar seu pai desaparecido e sentindo que o surgimento do monstro mutante tem alguma coisa a ver com isso. O filme então seria uma parada mais sombria, bem dramática, envolvendo toda essa transformação de um homem para um monstro, e Godzilla iria surgir no meio do caminho. Ele acabaria se tornando de certa forma a única esperança do Japão para lidar com uma criatura gigantesca dessas. Apesar desses esboços, a ideia acabou não indo para frente, já que o próprio diretor acreditou que era um pouco sombrio demais e talvez não era necessariamente o que este novo filme precisava. E sinceramente, cara, eu não sei, realmente eu não sei o que imaginar numa história dessas. É bem chapado pra falar outras coisas, mas realmente, talvez a gente não sabe realmente como é que teria sido se essa versão tivesse ido pra frente. A ideia de Shusuke então era trazer uma atmosfera mais sobrenatural, indo no pensamento de não se limitar apenas a explicações científicas na sua trama. Algo que ele já tinha feito em Gamera, já que apesar de alguns elementos científicos serem abordados naquela trama, existe todo um teor místico que também sobressai as explicações da existência das criaturas e tudo mais. Ele queria trazer essa mesma abordagem aqui para Godzilla, tentando trazer uma vibe mais mística e tal. É algo que eu realmente, particularmente assim, acho muito interessante. E na minha visão, foi uma mudança bem assim vinda para a franquia e para o personagem. É algo que é muito pouco explorado em outras obras além desta. Foi então que ele começou a planejar trazer a ideia de monstros guardiões, um conceito que é até explorado nos filmes de Gamera, mas que aqui seria a ideia principal para trazer outros monstros que enfrentariam Godzilla, aqui como uma entidade praticamente aí 100% maligna, em busca de vingança e puro ódio contra o Japão, com esses monstros guardiões então sendo os únicos capazes de deter ele nessa história. A ideia de Kaneko, então, era trazer Baragon, Varan e Anguirus para essa história. Varan, que é o nosso querido esquecido do churrasco para qualquer ocasião envolvendo planejamento de filmes de Godzilla. Anguirus, que não estava tão esquecido assim, mas fazia um tempo que também não aparecia. E Baragon, que até então também não tinha tido grandes aparições, além de seu filme solo, e Destroy All Monsters, que já tinha sido feito há um bom tempo já. A ideia então era trazer esses três monstros e colocar eles contra Godzilla. A vibe deles então teria todo esse teor mais místico, com um comportamento mais animalesco e nada de poderzinho nem nada do tipo. Eles seriam realmente combatentes mais físicos de Godzilla e cada um deles teria um papel de destaque. Na minha opinião, realmente era uma grande ideia. Quer dizer, fazia muito tempo que Varan não tinha uma chance e ele realmente brilharia nessa versão deste filme, assim como Anguirus e principalmente Baragon.
Era a chance então desses monstros extremamente subestimados ganharem algum tipo de atenção. No entanto, a Toho tinha medo então de fracassar novamente, até porque o último filme deles não deu tão certo assim, e eles precisavam então de garantias para ter um filme de sucesso. A ideia então era trazer monstros mais aclamados e conhecidos e amados então pelo público, optando então substituir Angrus e Varan por Ghidorah e Mothra, que até então eram os queridinhos aí do panteão de Godzilla. E realmente, se vocês forem parar pra pensar, Ghidorah e Mothra são muito mais conhecidos e chamam muito mais atenção do que Angrus e principalmente Varan. Apesar de sim eles serem monstros clássicos da franquia, a Toho não podia correr riscos, até porque o destino da franquia estava nas mãos deste filme. Então o filme tinha que ser um sucesso, ele tinha que render uma boa grana, ele tinha então que reestabelecer a imagem da franquia, que até então estava indo mais para baixo do que para cima. Kaneko então não teve outra escolha a não ser alterar então a presença de Ghidorah e Mothra, substituindo então o Varan e o Angrus. No entanto, eles deixaram Baragon, apenas reduziram um pouco o seu papel na história, mas ele persistiu então no corte final, né? E apesar de não ser o desejo original do diretor, eles conseguiram trazer então versões desses monstros para o filme bastante aceitáveis e até interessantes para essa versão desse filme. Ghidorah aqui não é um monstro alienígena destruidor, mas e sim uma criatura mística, benevolente, que tá aí para proteger o Japão. Mothra, bom, sempre foi uma vibe bem mística e sempre foi uma vibe bem protetora. Aqui, ela vem com uma aparência um pouco mais áspera e mais de ação, mas continua sendo uma criatura benevolente. Já Baragon, bom, vocês já sabem, né? E morreu. Novamente eu digo que eu adoro este filme, realmente é pra mim o melhor filme da era Heisei, é simplesmente incrível e foi um excelente acerto da Toho, até porque o filme foi um sucesso, foi bastante aclamado pelo público, foi bastante lucrativo para o estúdio e ajudou a franquia a continuar nos seus planos lançando mais filmes. Então, eu acho que, afinal das contas, realmente valeu a pena ter trazido Kaneko, então, para a franquia, já que ele foi responsável pela produção e direção do filme mais lucrativo da era Millennium. Mas, e por que, afinal de contas, ele não continuou fazendo outros filmes de Godzilla? Bom, acontece é que o contrato que ele tinha com a Toho era para apenas um único filme. E as políticas envolvendo, né, o desenvolvimento dos filmes de Godzilla era uma parada assim meio agitada demais e bastante corrida. Algo que o próprio Kaneko não curtia tanto, já que ele gostava de tempo e um pouco mais de liberdade para conseguir trabalhar. E ele estava a fim de se envolver com outros tipos de projetos. Algo que se ele continuasse trabalhando com a Toho, não iria acontecer. É então que ele é substituído por outros diretores, que fizeram os filmes seguintes da franquia. No entanto, eu facilmente adoraria ter visto mais filmes de Kaneko envolvendo Godzilla, porque ele fez um excelente trabalho com Gamera e fez outro excelente trabalho com Godzilla. Eu acho ele um diretor muito subestimado pela comunidade. Eu acredito que ele merecia um pouco mais de carinho e um pouco mais de atenção também para outros trabalhos envolvendo ele, não só os trabalhos de Kaiju. Eu acho que ele é um diretor bastante cativante, de verdade mesmo. E não é uma babação de ovo não, eu realmente acho ele muito foda, tanto nos trabalhos dele aí com o Gamera, mas principalmente pelo que ele conseguiu fazer com o Godzilla em uma fase extremamente difícil. Eu acho que eu posso parar de babar o ovo dele, já tá um pouco chato demais, mas é verdade, cara, realmente. Eu acho que teria sido uma versão interessante se tivéssemos Varan e Angrus aqui ao invés de Ghidorah e Mothra. No entanto, eu fico feliz com a versão final que tivemos. Apesar das outras ideias, as duas primeiras, serem um pouco esquisitinhas e talvez realmente não teriam feito o barulho que esse filme deu. Eu acho que realmente se eles tivessem optado pela versão do astronauta ou dos Kamakuras, talvez não teria dado tanto certo como deu. Ou não também, né? Talvez o Kaneko teria conseguido fazer um excelente filme. Mas realmente a versão que tivemos no final valeu toda a pena. Enfim, mais um Limbo Kaiju aqui para a nossa coleção. Eu vou continuar então atendendo as suas sugestões para outros vídeos envolvendo então ideias descartadas, filmes antigos ou esquecidos de kaijus.
E é isso aí, pessoal. Eu pretendo sim trazer mais análises de filmes não necessariamente esquecidos ou antigos, e não necessariamente ideias descartadas, mas vamos indo e vamos indo, vamos que vamos. Eu fico muito feliz que esse seja o primeiro vídeo do canal aqui do ano de 2026, mas também gostaria de anunciar que estou prestes a mudar meu aplicativo de edição, então talvez o próximo vídeo não tenha uma edição muito assim familiar para quem está acostumado com essa vibe aqui, mas eu ainda serei o mesmo, a minha voz seria a mesma e o meu jeito de falar também, então é isso aí. Só para falar mesmo essas paradas aí antes de a gente terminar o vídeo e vocês poderem curtir aí a vida adoidada. Gostaria de agradecer as sugestões para este vídeo e também para todos que acompanharam ele até aqui. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Não, realmente é só isso aí. Acabou.